E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 7 erros de decoração de quarto de casal que devem ser evitados ao máximo. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre decoração de quarto de casal e alguns errinhos que podem destruir a decoração do seu quarto. Então vem comigo assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas e como não errar mais, não persistir mais nesses erros e ter um quarto lindo e aconchegante. E o erro número 1 é usar cores fortes e muito saturadas. Já explico para vocês o que significa isso. As cores elas têm o poder de influenciar as sensações que os ambientes transmitem e aqui não seria diferente com o quarto de casal. Como o quarto de casal é um local de descanso, de relaxamento, em que a gente quer ter paz, é importante que as cores do quarto elas também transmitam essa mesma vibe, né? Essa mesma ideia. E a primeira dica aqui é que você utilize cores neutras para o seu quarto, justamente para garantir essa sensação de tranquilidade, de paz. Mas se você quiser acrescentar outras cores, é importante que você utilize cores que não sejam tão saturadas. Então, como vocês podem verificar aí nessa imagem, a gente tem as cores saturadas e as cores insaturadas. As cores saturadas são as cores puras, elas são vibrantes. Então, essas você não deve utilizar de forma alguma aí no seu quarto. Mas as cores insaturadas, essas sim, podem ser utilizadas e elas têm mais a presença de cinza. Então vejam que ela fica uma cor mais apagada, mais suave. Então essa suavidade, ela é muito bem-vinda no quarto. Então se você quiser colocar cor, prefira as cores insaturadas. E se ainda assim você quiser colocar um pouquinho mais de cor e uma cor um pouco mais para o saturado do que para o insaturado, procure utilizar somente em alguns objetos muito pontuais. E se você quiser saber mais sobre como combinar as cores na decoração e sobre o significado das cores para transmitir justamente aquilo que você deseja no seu quarto, a sensação que você deseja, eu tenho um vídeo aqui em que eu expliquei tudo sobre como combinar as cores, sobre o significado das cores e além disso eu mostro uma ferramenta incrível para você montar a paleta de cores de um ambiente e para extrair paleta de cores de imagens. Então eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E o erro número 2 é não ter nenhuma iluminação de cabeceira. Gente, é super importante ter uma iluminação de cabeceira, porque além dela proporcionar esse aconchego maior para o quarto, que é tão gostoso quando a gente chega à noite, acende as luzes laterais ali da cabeceira e fica com aquela iluminação mais ambiente, mais aconchegante, é muito importante ter essas luzes de apoio. E claro que além da gente conseguir deixar esse ambiente muito aconchegante, com essas luminárias de cabeceira, a gente consegue ter um quarto muito mais chique e elegante. E aqui a gente pode usar 3 opções, um pendente, ou uma arandela, ou até mesmo o abajur. E no último vídeo aqui do canal eu mostrei para vocês várias opções lindíssimas, tanto de arandela quanto de pendentes, quanto de abajures, os que estão sendo mais utilizados no momento. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a ter várias inspirações de luminárias para colocar na cabeceira da cama. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E o erro número 3, ainda falando de iluminação, é a iluminação na temperatura de cor fria. Gente, não dá para colocar luz fria ou aquela luz branca, azulada no quarto. O quarto ele precisa transmitir aconchego. E esse é um erro que as pessoas cometem muitas vezes, não somente nos quartos, mas às vezes na casa toda. Eu já falei um pouco sobre isso lá no vídeo sobre erros de iluminação. Também vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. E basicamente a ideia aqui, ao invés de trabalhar com uma iluminação fria, branca, né, que tem até esse tom mais azulado, é a gente trabalhar com uma iluminação de temperatura de cor quente, ou seja, algo em torno de 3.000, 3.500 kelvins, que é a unidade de medida que vai dizer qual que é esse tom, né, da iluminação, qual que é a temperatura de cor da iluminação, ou seja, se ela é mais quente, mais amarelada, ou se ela é mais fria, mais azulada, mais branca. Então esse tipo de iluminação, ela não fica muito bacana para residências, ela é mais utilizada em escritórios e em indústrias, enquanto a iluminação mais amarela ou a neutra, ela é mais utilizada
em residências, especialmente nos ambientes que a gente queira trazer mais aconchego. Enquanto em alguns ambientes de trabalho a gente pode utilizar a neutra. E o erro número 4 é usar uma cabeceira muito alta quando a cama ela é colocada embaixo da janela. Se a gente utilizar uma cabeceira muito alta quando a cama é posicionada logo abaixo da janela, a gente pode causar um problema de bloquear a iluminação natural nesse quarto. Então o ideal é que nessas situações a gente utilize sempre uma cabeceira mais baixinha, deixando livre essa janela e, obviamente, deixando com que a iluminação natural entre nesse quarto. E eu falei mais detalhes sobre isso no vídeo sobre cama embaixo da janela, vou deixar também link aqui nos cards e na descrição do vídeo. E que, inclusive, esse é um vídeo muito legal, mesmo que você não tenha cama embaixo da janela, porque as dicas que eu falei ali são dicas de nada mais, nada menos do que o do Drew e do Jonathan, dos irmãos à obra. E lá eu conto pra vocês como que foi a conversa que eu tive com eles por videoconferência, como que aconteceu tudo isso. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo que tá muito legal também. Então vale super a pena vocês conferirem. E o erro número 5 é uma cama muito grande para o quarto. Esse é um erro muito comum, mas que deve ser evitado para que você tenha uma boa circulação no quarto e não fique com a sensação de que esse quarto é muito apertado. Especialmente se o quarto for pequeno, é muito importante que a gente se atente ao tamanho da cama e não tente colocar uma cama maior do que o quarto comporta. Se a gente se atentar a isso, mesmo quartos pequenos podem ter um bom aproveitamento de espaço, terem uma boa circulação e não ficarem com cara de quarto apertado. E quando a gente fala de circulação ideal, para vocês terem como referência, é importante que vocês deixem pelo menos algo em torno de 60 centímetros ou mais de circulação nas laterais da cama e também ali nos pés da cama para que você consiga dar a volta ao redor da sua cama. Então agora que vocês já sabem quanto que vocês têm que deixar na lateral da cama, fica fácil escolher qual é o tamanho ideal de cama aí para o seu quarto. E para você ter uma ideia melhor dos tamanhos de cama que existem, eu coloquei aqui para vocês na tela um post de lá do meu Instagram, @umacasa-pra-decorar. E se você ainda não me segue, corre lá agora, porque eu trago dicas e inspirações de arquitetura todos os dias. E o erro número 6 é utilizar mesas de cabeceira ou muito grandes ou muito pequenas em relação ao tamanho do quarto. Aqui também é importante considerar qual que é o tamanho ideal da mesinha de cabeceira. Se a gente estiver trabalhando com um quarto pequeno e uma cama padrão, é importante que essa mesinha de cabeceira ela também seja pequena e ela acompanhe o tamanho e a proporção dessa cama. Agora, se a gente estiver trabalhando com um quarto maior e uma cama king, por exemplo, ou até a queen, a gente pode e deve colocar uma mesinha de cabeceira um pouco maior, até para preencher esse espaço do quarto, que obviamente, se cabe uma cama king ou queen, é um quarto maior. Mas além da gente pensar nessa proporção da mesinha em termos de largura, a gente também precisa pensar em termos de altura. A altura ideal das mesinhas de cabeceira, ela deve acompanhar a altura do topo do seu colchão, já apoiado ali na sua cama. E ela até pode passar alguns centímetros, mas é interessante que não passe muito. E o erro número 7 são os excessos, seja de móveis ou de objetos de decoração. Os excessos não são legais. Então, se você tiver muitos móveis no quarto e eles estiverem atrapalhando a circulação, pode tirar um pouco deles, não precisa ficar com todos esses móveis no quarto. É importante que a gente tenha mesinha de cabeceira e tenha um guarda-roupa, né? Ou um closet. Então, esses são os móveis principais. Claro que a gente pode ter outros móveis, mas obviamente de acordo com o tamanho do nosso quarto. Um móvel que seja proporcional ao tamanho do nosso quarto e que a gente tenha sempre em mente que quanto menor o quarto, menos móveis a gente deve colocar nesse quarto. Já com relação aos objetos, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que não é decorativo. Alguma coisa que a gente usa ali no nosso dia a dia, a gente não quer esquecer, mas se ele ficar ali exposto, não vai ficar muito legal. Então, o ideal é que a gente utilize as gavetas para guardar esses itens, para que eles não fiquem expostos, e a gente deixa ali na mesinha de cabeceira, por exemplo, somente um livro, um vasinho, um cachepô ou algum outro tipo de adorno que vai deixar tudo muito mais elegante e esse quarto vai ficar incrível. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!